dia ou boa tarde, né? Eu acho que já está mais para boa tarde. Acredito que vocês todos estejam com fome e eu vou ser o mais breve possível. E agora eu vou falar um pouco do futuro. A gente falou aqui da vida das empresas, dessas questões tributárias, e sem prejuízo de nada que foi falado aqui, eu vou falar um pouco do futuro. Tá? Meu nome é Marcelo Rocha, sou da Amaral e Rocha Advogados. A Amaral e Rocha Advogados é um escritório especializado em direito corporativo. A gente tem finalidade de atuar para as empresas, mas nossa área de atuação mais forte é o direito imobiliário, tributário e o societário. E hoje eu vou falar de reforma tributária. A reforma tributária ela tem duas fases previstas. Tá? Atualmente a gente está na chamada primeira fase. A primeira fase ela está tratando do consumo. Né? Então, é uma fase que afeta a todos nós, porque, como consumistas, né, todos consumimos, né, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Nós temos uma carga tributária aí em cima disso, e é uma carga tributária pesada. Tá? O Brasil, na realidade, tem a maior carga tributária do mundo. Vocês devem saber disso. Né? E uma segunda fase que vai tratar da renda e folha. Sendo que essa segunda fase ela só vai ser enviada para o Congresso 180 dias após a aprovação da primeira fase. A primeira fase hoje ela foi aprovada pela Câmara e está na mão do Senado agora sendo revista. Tá? Então, esse é o atual momento que a gente vive. Tá? A gente tem uma reforma que é o chamado IVA. Né? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Ele tem por finalidade alterar a tributação desses impostos aqui. Na realidade, vai alterar tudo, tá? Mas o PIS, o COFINS e o IPI, que são os federais, o ICMS, que é o estadual, e o ISS, que é o municipal. Tá? E no lugar dessa salada mista aqui de impostos, e é uma salada mista mesmo, porque, além dos impostos, tem diversas regulamentações, benefícios fiscais, e uma série de coisas que afetam o cálculo, tipo o regime tributário que você escolhe, se você é do lucro real, se você é do lucro presumido, se você é do Simples Nacional. Enfim, tudo afeta. Né? Então, o cálculo não é só quanto você tem de alíquota em cima de cada imposto. Não é bem assim. Né? Todo mundo sabe que a complexidade é enorme. E eu vou explicar para vocês que vai ficar um pouco mais simples. Tá? Mas vocês vão ver que também não vai ser tão simples assim. Eu não sou chacrinha, né? Não estou aqui para confundir, mas não é tão simples assim. Tá? Então, seguinte, o IVA vai ser distribuído em 3 tributos, na realidade, não são 2. As pessoas falam em 2, mas não são 2, tá? São 3. O CBS, que é chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS, COFINS e o IPI. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o subnacional, né? Que é o ICMS e o ISS. Tá? E tem o imposto seletivo, que eu vou falar melhor dele mais para frente. Tá? Então, a reforma tributária, né, que basicamente é isso aqui, ela vai ter como premissas, né, tudo tem o mesmo fato gerador, tudo tem a mesma base de cálculo. As hipóteses de não incidência e sujeito passivos vão ser os mesmos. As imunidades serão as mesmas. As regras de não cumulatividade e creditamento também serão as mesmas. Opa, ficou bem mais fácil, né? Então, agora é tudo igual para todo mundo. Que era aquele negócio louco, né? Que cada imposto tem um fato gerador diferente, cada tributação tem uma forma de cálculo diferente, depende do regime, a alíquota muda. Né? Agora é tudo uma coisa só, uma alíquota só. Né? Então, vai ficar bem mais fácil. Realmente vai, tá, gente? Vocês vão ver que vai ficar realmente bem mais fácil. E isso vai ser muito bom para o país como um todo. E essa é a premissa. Tá? Então, temos que a regra vai ser igual para todo mundo. Tá? Agora, qual é o X da questão aqui? É que isso tudo vai ser disciplinado ainda. O que está previsto no projeto que foi aprovado na Câmara é isso aqui. Mas isso aqui é que a gente não sabe ainda como vai ser. Tá? Então, tem uma lei complementar, na verdade, vão ter várias, que vão tratar desses assuntos. Tá? Agora, em resumo, como é que vai funcionar o IVA? Tá? O IVA ele é um imposto que ele vai incidir sobre o consumo de bens e serviços. Tá? Ele é um percentual
é um percentual que vai ser aplicado sobre o valor agregado em cada etapa da produção, e será descontado o IVA pago na etapa anterior. Então, na prática, o IVA ele é pago sobre o valor adicionado na mercadoria ou no serviço. Tá? Por isso que o IVA chama-se Imposto sobre Valor Agregado. Né? Paga-se o imposto sobre o valor que acresceu naquele bem ou serviço. Tá? Então, vai funcionar mais ou menos como funciona hoje o regime não cumulativo. No Brasil, nós temos dois regimes principais, né? O não cumulativo e o cumulativo. Então, vamos ver aqui uma diferençazinha rápida, né, para vocês verem como é que isso vai ser bom para a gente. O simples fato de ser não cumulativo vai ser um grande ganho. Tá? Então, eu trouxe um exemplo simples aqui para vocês, onde você tem, numa primeira etapa, um produto, um serviço, enfim, não interessa, de R$500 que o imposto pagou, tem uma alíquota de 7%, então dá 35%. Tá? E na revenda, na segunda etapa, tá, o produto está sendo vendido por 1.500 e com a mesma alíquota, então dá 105. Se você somar os dois, que é o cumulativo, dá 140. Tá? Então, esse é o imposto cumulativo. Isso acontece, por exemplo, em ISS, no PIS, no COFINS. Tá? O PIS e COFINS do lucro presumido, tá? É assim. No lucro real, não é assim. Tá? Ele está no não cumulativo. E também está o ICMS, é o clássico, na realidade, o não cumulativo, o ICMS e o IPI. Tá? Qual é a diferença? Que aqui, quando você soma o imposto pago em cada etapa. Então, a gente colocou aqui duas etapas. Né? Agora, imagina uma cadeia produtiva, onde você tem lá um insumo, que depois vai para a indústria, que depois vai para uma outra indústria, que depois vai para o comércio. Enfim, uma cadeia que tem diversos players, e cada um tem a sua etapa de produção e o seu valor agregado, e você está pagando imposto, está pagando imposto, está pagando imposto, um em cima do outro. O custo do Brasil fica enorme. A gente paga imposto sem saber que está pagando, e o preço final do nosso produto reflete isso. É por isso que é caro viver no Brasil. Né? É caro consumir no Brasil. No não cumulativo, essa etapa anterior é descontada na posterior. Então, está vendo a diferença? Se você tirar os 35 da anterior, você pagou 105. Opa! Olha a diferença de imposto que tem aqui. Entendeu? É mais ou menos assim que vai funcionar o IVA. Tá? Então, isso por si só é muito bom. Como é que muda? Como é que descongela isso? Foi. Me ajuda aí, por favor. Passa aí, ó, passa para frente. Aí. Vamos lá. Seria bom, né? Mas não nessa carga tributária que a gente paga hoje. Né? Vamos lá. Então, assim, a reforma tributária, ela prevê essa maneira simplificada que vocês viram, mas, enfim, nós vamos ter regimes diferenciados, tá? Não vai ser tudo igual para todo mundo, não. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu não vou esgotar o assunto, porque o assunto é muito amplo, tá, gente? Então, vou trazer aqui uma pincelada para que vocês entendam o macro do que vai ser a reforma tributária. Mas, por exemplo, quando eu falei para vocês que vai ser criado o imposto seletivo, é mais ou menos o que acontece hoje com o IPI. Né? O IPI hoje é um imposto que ele é mais caro para produtos supérfluos, não é isso? Por exemplo, cigarro, bebida, né? Tudo que é produto que é considerado supérfluo, faz mal à saúde ou faz mal ao meio ambiente, ele tem uma carga tributária no IPI mais cara. Aqui vai ser a mesma coisa, o imposto seletivo vai ser exatamente para fazer isso. Tá? Ele vai ter uma alíquota maior para produtos que venham ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Tá? Por outro lado, vão ter regimes favorecidos, tá? Para determinados bens e serviços, como saúde, como educação, cultura, esporte, transporte, agronegócio, pequeno produtor, biocombustível e vários outros aí, regimes que vão ser favorecidos. Tá? Nesses regimes favorecidos, vocês vão ter uma alíquota, um percentual da alíquota base. Tá? A alíquota base, hoje,
o governo está estimando que fique em torno de 25%. Tá? Existem estudos dizendo que vai ficar entre 25% e 27,8%. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem um regime favorecido, você vai pagar 40% dessa alíquota. Tá? Exatamente para incentivar áreas que são importantes, como transporte, como saúde, educação. Tá? E o regime também criou algumas tributações que não existiam. Por exemplo, embarcações e aeronaves, né? O jatinho do Eike Batista agora vai pagar IPVA. É que ele perdeu, né? Por isso ele não vai pagar. Mas, enfim, pagaria. Tá? A lancha, né, do milionário vai pagar IPVA. Tá? Salvo se for para fins agrícolas ou para transporte, aquaviário, pesca, etc. E tal, tá? Então, eles estão preservando a questão social, mas estão tributando aqueles bens que são, né, enfim, para lazer e bens supérfluos, vamos dizer assim. Tá? Agora, tem um problema. Por exemplo, o IPTU, tá, que hoje ele tem uma alíquota fixada, né, e você paga sobre uma base de cálculo que, teoricamente, devia ser o preço da operação de compra e venda, né? Inclusive, a gente tem decisão hoje nos tribunais superiores nesse sentido, e a gente pode fazer valer isso se você for comprar um imóvel, por exemplo, e a sua base de cálculo lá da Cefaz aqui do Rio é muito comum, né? Eles colocam uma base de cálculo maior, você vai na justiça e pede para que seja respeitado o valor da compra e venda. Ok? E é pacífico isso, os tribunais têm dado. Vai mudar. Tá? Essa base de cálculo agora vai ser determinada pelo Poder Executivo, através de decreto. Tá? Então, aqui a gente tem uma polêmica grande que vai vir pela frente. Tá? Por quê? Tem a questão da majoração tributária, que não pode ser, tem que respeitar o princípio da anterioridade, enfim. Tem toda uma questão aí de principiológica de direito, que isso aqui, em tese, tá, vai estar violando. Entendeu? Mas é uma discussão mais para frente. Agora, uma outra coisa. Eles autorizam tributar doações e heranças no exterior. Coisa que não acontecia. Tá? E assegura a progressividade de alíquotas sobre doação e herança. É o imposto sobre herança, né, que sempre foi muito falado. Talvez venha por aí, a gente não sabe enquanto vai ser isso aqui. Tá? E regimes específicos. Tá? Diversos setores terão regimes específicos. Tá? São diversos mesmo. Eu vou ressaltar aqui o setor de bens imóveis. Tá? Por quê? Porque a área de construção civil ela vai ser bastante impactada. Tá? Vai mudar bastante coisa para a parte de construção civil. E todos sabem que a construção civil é uma máquina, né? Ela é uma locomotiva da economia. Né? A construção civil funcionando bem, a economia funciona bem, porque gera, né, riqueza, e de riqueza gera riqueza, enfim. Mas não é só a construção civil. Todos esses outros aqui vão ter regimes específicos. Tá? E aí, o Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional está previsto ser mantido. Na realidade, o que está previsto é uma nulidade. Como assim nulidade, Marcelo? Nulidade porque é o seguinte, vai ter uma questão que não pode ter aumento tributário. Tá? O princípio é esse. O impacto tem que ser nulo. O impacto tem que ser nulo. Então, eu vou falar disso, mas antes eu quero falar primeiro do Pacto Federativo. Por quê? Porque a reforma tributária está jogando para a União o poder de legislar, definir a alíquota, tributar, recolher imposto e depois ela distribui. Né? E isso, em tese, né, fere o Pacto Federativo, porque tem que ter autonomia dos entes federativos, e os entes federativos perdem essa autonomia na medida que eles ficam dependendo da União para ter sua arrecadação. Tá? Opa, mas não vai ser bem assim, tá? Porque a reforma tributária ela previu que cada estado
poderá definir a sua alíquota de imposto de bens e serviços. Tá? E o contribuinte vai pagar a soma da estadual e municipal. Tá? Sem falar que a regulamentação e administração do IBS também vai ser feita pelos entes por meio de um conselho federativo. Então, essa alíquota da federação, ela não vale? Não, ela vale. Vale se não tiver uma outra. Ok? E aí aqui começa a complicar e a porca começa a torcer o rabo. Tá? Então, é uma incerteza que a gente tem realmente pela frente. O Conselho Federativo, na verdade, vamos falar aqui do modelo de cobrança. O CBS é a Receita Federal, né? É o Imposto Federal. Tá? Agora aqui, começa a complicar. O Conselho Federativo vai cobrar o IBS. E ele vai ter competência para editar normas, para uniformizar a aplicação da legislação, para arrecadar e distribuir receitas e para dirimir contingências. Ou seja, ele legisla, ele cobra, ele julga, ele faz tudo. Tá? E ele é composto por 27 membros representados pelos estados, pelo Distrito Federal, e mais 27 membros representando 5.568 municípios brasileiros. Como que vai ser isso aqui? Não se sabe ainda. Não se sabe. Tá? Uma coisa eu posso garantir para vocês. Isso vai ser um órgão altamente político. Ok? As definições vão ser altamente políticas. Tá? Tem uma regra de transição para vocês entenderem quanto isso aqui é complexo e quanto isso aqui vai ser político, tá? Que é o seguinte, é uma regra de 50 anos. Começa em 29 e vai até 78. Tá? Ela prevê o seguinte, que uma parcela decrescente da receita será distribuída conforme a participação atual dos entes na receita atual e uma parcela crescente será distribuída para o estado e município de destino. Tá? Hoje, o imposto ICMS ele é recolhido no estado que gera a riqueza. Tá? Agora vai ser no de destino. E 3% fica como um seguro, para ser compensado ao estado que perder mais. E tem toda uma regra de transição aqui, que o meu tempo está acabando, eu não vou poder falar muito bem delas, mas, enfim, vocês estão vendo aqui que tem 2 anos para edição de leis complementares, vai ter em 26 uma alíquota que vai ser para testar o imposto e dosar essa alíquota futura. E aí, com essa alíquota, com esse teste aqui, para eles verificarem como vai ser a arrecadação, é que eles vão estabelecer qual vai ser a alíquota efetivamente. Então, esse 25, 27 é uma estimativa, ok? E o que vai acontecer? Vai ter uma transição no ICMS de 29 a 32, com esses percentuais aqui, tá? E, finalmente, em 33 entra o regime, propriamente dito. E acabam todos esses impostos que a gente tem. Tá? O impacto dessa economia, dessa reforma na economia é esse aí. Ó, tá? É um ganho, realmente, tem uma perspectiva de ganho que é mais otimista, que é em torno de 20%, 24%, 25%. Tá? Então, isso é bom para o país, vai ser realmente uma alavancagem. Tá? Hoje, por exemplo, se a gente tivesse feito isso há 15 anos atrás, tinha R$ 490 de renda a mais no bolso de cada brasileiro. Ok? E, setorialmente falando, o impacto também é muito bom. Na construção civil, por exemplo, vai ser de 24%. Tá? Considerando as alíquotas que são hoje, se a gente realmente tiver uma tributação nula. Ok? Então, esses são os impactos dessa reforma toda que está por vir. E o recado que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, planejem-se. Planejem-se. A gente tem muita coisa para acontecer, um cenário ainda de incerteza, mas otimista. Tá? A tendência é que realmente isso ajude o país a crescer, a tendência é que realmente a gente tenha uma redução de carga tributária, pelo simples fato de não ser mais cumulativo, já vai ser bom. Tá? Mas a gente precisa estar atento e precisa se planejar, porque vai mudar tudo. Tudo que a gente vê hoje aí vai mudar. A gente tem praticamente até 2032 para mudar tudo. Sendo que no período de transição, a gente vai ter mudanças gradativas, e essas mudanças gradativas vão impactando as empresas ano a ano de uma forma diferente, e diversas legislações complementares vão vir para regular tudo isso, e se a gente não estiver atento, a gente vai se confundir, a gente vai se enrolar, e vai pagar mais caro,
E aí vamos precisar da doutora Irani, vamos precisar da Milena, né, para recuperar tributário. Eu também, tá? Eu também faço isso. Mas, enfim, é isso, gente. Então, obrigado de novo a todos. Meu nome é Marcelo Rocha. Qualquer coisa, se vocês quiserem, maiores detalhes, vou estar ao final à disposição de vocês, tá? Boa tarde.